Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da EverValue. Agradecer a todo mundo que está aí no chat, já manda o seu salve, já curte a like, já dá o like e já fala da onde você está falando, tá bom? E ó, nessa live aqui a gente está abrindo por um seguinte motivo. Se você abriu o gráfico essa semana, você viu que o Bitcoin acabou de registrar o maior ganho semanal de dólar da história. Foram 14.264 dólares em apenas 7 dias. Fechou a semana em 77 mil, encostou nos 80 mil na sessão seguinte, 22% em uma semana. Mas, mesmo depois de tudo isso, a gente ainda está 38% abaixo do topo de outubro de 2025. E a pergunta dessa live é a seguinte: por que tudo isso aconteceu? E isso aqui é o fundo ficando para trás ou é aquele famoso bull trap e ainda tem queda pela frente? Vamos descobrir isso tudo aqui junto. E claro que eu não vou responder isso sozinho. Comigo hoje, dois nomes que vocês já conhecem bem: Casta e Coquinha, embaixadores da EverValue. Casta e Coquinha, salve rapaziada, muito bom ter vocês aqui esta noite. E ó, para você que ainda não me conhece, meu nome é Arthur, mas na internet sou conhecido como Tutski. Conheci o Bitcoin em 2014, na época que dava para ganhar satoshi apenas clicando em site e assistindo anúncio, o que hoje são os famosos faucets. E ó, o Bitcoin desde então fez 30x e eu fiz um canal. Mas bom, crio conteúdo e empreendo no mundo cripto há mais de 6 anos. 6 anos todos os dias, no topo, no fundo, naquela lateralizada chata que ninguém aguenta mais, skin in the game. E por isso que eu aceitei ser o mais novo embaixador da EverValue. Então vamos nos ver muito por aí ainda. Mas bora pro que interessa. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. A pergunta que não quer calar, senhores, é o seguinte, né? O gatilho dessa alta não foi a cripto em si, né? Foi o Tesouro Americano dobrando a recompra de dívida. E eu quero saber dos dois, se isso para vocês é um bom ou um mau sinal? Quem começa? Quem começa? Vamos começar com o professor, né? Caraca, rapaz. Ó, primeiro, boas-vindas, né, ao irmão Tutski, né? Irmão também lá na WeSearch, agora aqui também no time Eva. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você por aqui. Acho que o pessoal vai ganhar bastante, né, com a sua chegada. É um excelente comunicador, cara com um astral maravilhoso, bom de cripto. Então, muito bem-vindo, tá? E parabéns aí pro time da Eva por mais esse embaixador agora compondo o time. Eu me lembro quando eu comecei, só tinha eu, né? Eu era o único embaixador do projeto. Agora a gente cresceu bastante, tem toda uma família, né? Profissionais super capacitados, super conhecidos no mercado compondo o time. Então, bem legal ter você com a gente aqui também, tá, Tutski? Bom, vamos lá falar sobre Bitcoin. Cara, foi muito engraçado, porque não foi numa live, né, nossa da Eva, mas foi numa das lives do meu canal e numa participação de podcast e no Blockchain Rio, foram 3 momentos em que eu falei a mesma coisa. Que antes do Bitcoin subir. Claro que falar depois é fácil, né? O legal são as coisas que você fala antes da parada acontecer, né? Pré-fato, não pós-fato. E enquanto o Bitcoin estava no marasmo, né? Do 60 e pouco, 50, 60, naquele marasmo de 60 e pouco, eu estava já sentindo e falei que estava enxergando um momento muito similar ao final de 2022, tá? O final de 2022 teve aquele monte de crash, foi o ano de bear market, né, do ciclo passado, quebrou FTX, quebrou Terra Luna, Alameda, Voyager, Celsius, BlockFi, DCG, não sei o quê. E aí chegou uma hora que não tinha mais o que quebrar, que o que tinha que quebrar, quebrou. E o Bitcoin, ele ficou alguns bons meses numa espécie de fundo barra marasmo, né? Na faixa dos 15 a 20, né? 15, 20, 15, 20, chove não molha, meses ali. Muita gente esperando que ele fosse cair ainda mais, só que ele acabou fazendo um fundo, e esse fundo, ele se estendeu por meses de lateralidade. E ele ficou numa espécie de dormência, né? Quando foi que o Bitcoin começou a se recuperar em 23? O que tirou o Bitcoin da dormência em 23? Foi justamente um acontecimento macroeconômico. Tá? Na virada de 22 para 23, a gente teve uma quebradeira de bancos nos Estados Unidos, que foram 3 bancos que quebraram
o Silicon Valley, o Silvergate e o Signature Bank. E o governo norte-americano, em parceria com o Banco Central, imprimiram 400 bilhões de dólares para resgatar esses bancos. Quando essa notícia veio à tona, o Bitcoin ele deu a primeira acordada. Ele saiu da dormência, acordou e começou uma trajetória de recuperação. Então, enquanto aqui no nosso ciclo atual o Bitcoin ainda estava no marasmo dos 60 e pouco, eu falei o seguinte: minha visão é que o Bitcoin estava dormente e ele ia ficar naquela dormência até algum fato relevante acontecer para fazer ele acordar daquela dormência. Eu não achei que esse fato fosse acontecer tão rapidamente, né? Logo após eu falar isso, eu achei que fosse demorar mais. Só que esses acontecimentos macroeconômicos você não tem como prever, né? Essas coisas elas meio que popam, né? Tipo, o Banco Central tomou uma decisão, o governo tomou uma decisão e quando ela foi tomada, ela foi. A gente não sabe quando é que eles vão decidir as coisas. Mas foi justamente isso para mim, a leitura que eu faço é essa. A gente estava num estado de dormência, pós-bear market, o mercado desinteressado, o fundo local formado, então ele não cai muito mais, mas também não sobe, fica no marasmo, até algum fato relevante marcar, né, um movimento e acordar o ativo. E quando ele acorda, normalmente o interesse se desperta e você começa a ter uma tentativa do mercado se reaquecer. É claro que, se você pega o ciclo passado como paralelo, esse não foi o único driver de valor do Bitcoin. Esse foi o driver que começou o ciclo de alta de 23, né? Começou a recuperação, porque teve outros eventos. Teve a quebradeira dos bancos em janeiro, teve uma vitória na justiça que definiu que ia ter ETF no Bitcoin, que ocorreu em abril. Né, teve toda a especulação dos ETFs se montando, teve a eleição do Trump, então foram uma série de eventos em 23 que foram abrindo espaço para o Bitcoin responder de acordo com as novidades e ir se valorizando e performando o seu ciclo. Então eu acho que o que a gente viu agora foi um possível ponto de reversão de tendência de mercado que vai ter que só isso não é o suficiente, tá? Vamos precisar de mais coisas acontecendo, só que eu acho que abrimos a porta para um movimento, né? E a gente pode estar vendo o comecinho dele agora. Chegamos no fundo? Chegamos no fundo? Se for o caso, já passamos, né? Uh. E é engraçado que um evento macroeconômico traz outros eventos on-chain em cascata, né? Porque teve esse evento macroeconômico, daí já veio short squeeze gigantesco, né? Que muitos traders que estavam posicionados para a continuação da queda acabaram sendo obrigados a comprar Bitcoin conforme o preço começou a subir, né? E o interesse também que veio depois da demanda real que começou a acompanhar esse movimento, junto com o ETF, né? Entre os dias 17 e 25 de agosto, os ETFs aí registraram, se a gente juntar de 17 a 25, 2,57 bilhões de entrada, de 2,5 bilhões de dólares entrando nos ETFs. Então, isso também ajuda a explicar por que esse ressurgimento de preço continuou. Boa, boa. Esse ciclo foi meio esquisito, né, senhores? Comparando com os últimos ciclos ali. Nos últimos ciclos a gente viu bem definido as coisas, né? Bem definido ali. Os crashes foram maiores, até a própria adoção do mainstream ali na hora era, porra, a gente via tudo que foi lado. Esse foi meio, sei lá, meio sem gosto, meio água e sal, podemos dizer assim. Por que vocês acham que a gente não teve alguma coisa tão relevante, não teve o igual foram nos últimos ciclos, nos ciclos anteriores? Para mim tem várias dimensões para isso, tá? Uma coisa é dizer que o Bitcoin teve ciclo e outra coisa é dizer que o mercado cripto teve ciclo. Porque o ciclo do mercado cripto esse não teve, esse foi quebrado. Né? Se o mercado cripto tivesse ciclo, a gente teria tido out-season. Né? A gente não teve out-season. A gente teve momentos de insanidade coletiva, algumas histerias coletivas pontuais, né? Ali no mundo das runas, depois no mundo dos tokens de IA, depois em outros lugares, tal, e assim vai. Mas uma out-season, como foi o ano de 21, em que o Bitcoin valoriza, aí o Bitcoin estaciona, Ethereum valoriza, aí Ethereum estaciona, altcoins valorizam. Né? Essa escadinha, que foi muito bem definida em 2021, ela não aconteceu, tá? No ciclo atual. Os tokens
de DeFi da primeira era não bateram máxima histórica, Ethereum não bateu máxima histórica, Solana não bateu máxima histórica. Então, né, out-season por out-season não teve. Então, o ciclo do mercado cripto, esse quebrou-se. O do Bitcoin, em parte. Porque, bem ou mal, o momento em que o Bitcoin surfou a alta, marcou o topo e começou a baixa, esse bate com o calendário do ciclo ainda, tá? Ah, foi coincidência, não foi, foi um pouco de coincidência e um pouco de ciclo, não importa. Mas o movimento do Bitcoin ainda foi mais ou menos bem definido. O problema agora do Bitcoin é que apesar do timing bater, as proporções não bateram. Porque se você fosse espelhar aquelas progressões de valorização do Bitcoin, aí poderia usar o modelo Stock to Flow do Plan B, o Rainbow Chart do Bitcoin, podia fazer lá os gráficos da xícara dos deuses, o cabelinho do Bart Simpson, nessas coisas. O Bitcoin deveria ter se valorizado muito mais. 120 é um topo muito baixo, não seria um topo. Então, os projetistas de preço que usam ciclo para marcar a teoria do preço do Bitcoin, apesar do calendário bater com o topo, o valor foi muito abaixo do que o esperado. Então, nesse sentido, o ciclo funcionou mais ou menos. A hora de subir foi aquela, só que subiu muito menos. E na hora de cair, ele também não caiu tanto. Né? Não sabe, o futuro a Deus pertence, mas digamos que o fundo do Bitcoin foi na casa dos 60 e que ele não vai cair abaixo disso nesse ciclo e que daqui para cima ele se recupera. Se isso acontecer, a gente está falando de uma retração topo-fundo de 120 para 60, que 120 foi o último topo e 60 sendo o último fundo. A gente falando de uma queda de quanto? De 50%. Uhum. A retração do ciclo passado foi de 70 para 15, que dá uns 80% de queda, alguma coisa assim, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, isso mostra o quê? Que ao mesmo tempo que o Bitcoin sobe, ele sobe menos, e quando ele cai menos. Isso faz sentido, tá? Os ciclos do Bitcoin serem menos voláteis ou serem mais achatados enquanto o tempo passa. E isso tem acontecido, porque o ciclo passado ele foi mais achatado do que o retrasado, que foi mais do que o antirretrasado, né? Então, isso segue a teoria de eficiência de mercado, aonde quanto mais tempo o mercado do Bitcoin se forma e as pessoas interagem com esse mercado, mais eficiente esse mercado fica em achar o preço justo do Bitcoin. E isso quer dizer o quê? Que a volatilidade geral se reduz, ele oscila menos. É claro, cara, que uma retração de 50%, né, e do fundo de 15 para um topo de 120 foi 10x e 50% de queda. É super volátil, mas é menos volátil do que antes e menos volátil do que antes. Então pode ser uma tendência para o futuro de que os ciclos do Bitcoin sejam cada vez menos voláteis, mais achatados. Então, ao mesmo tempo que ele resiste melhor às quedas, os retornos que ele entrega são diminutos, né? Mostra um Bitcoin que está amadurecendo e que quebrou. O mercado cripto é uma coisa, Bitcoin é outra, né? E não dá para pegar o ciclo do Bitcoin e exportar para o mercado cripto. Quem apostou nisso e ficou atrás do sonho da out-season em 25, não viu a out-season chegar. E muito por conta também. Ou foi mal, Coquinha? Pode falar, pode falar. Não, de boa. E a gente agora tem também coisas que praticamente não existiam nos ciclos antigos, né? ETF de spot, grandes gestores institucionais, custódia institucional, empresa carregando Bitcoin, mercado de derivativos muito mais sofisticado, governo Exato. discutindo reserva estratégica, legislação específica para cripto. Então, uma boa pergunta é se a gente ainda está, talvez, operando no ciclo do halving ou agora temos, talvez, um novo ciclo baseado em liquidez, ETFs, macroeconomia. Pode ser aí, talvez, que os dois meio que coexistam, né? E por isso que a gente não veja mais essa discrepância tão alta. Quanto mais dinheiro, menos volátil, né? Quanto mais dinheiro institucional, menos volátil. Mas aí vem aquela frase na minha cabeça que martela todo o ciclo. E dessa vez, será que vai ser diferente? Então, porque, igual o Casta comentou ali do ciclo do Bitcoin, o calendário bateu ali no all-time high, mas no fundo ainda não. No fundo, no calendário do ciclo do Bitcoin, ele seria ali no comecinho de outubro, né? 4 a 5 ou 6
de outubro. Então, se o ciclo do Bitcoin seguir a sua história, e ainda tem uma quedinha por vir aí, porque acho que o mínimo que bateu, se alguém puder confirmar para mim, eu acho que foi 56, 57, né? Então, eu acho, não sei, né? É aquele famoso se, mas se o ciclo fosse repetir, ainda temos ali a primeira semana de outubro, que aí marcaria o fundo. Se marcar o fundo na primeira semana de outubro, aí sim o ciclo se repetirá. Então você que está aí no chat, responda para mim. Dessa vez será diferente ou não? Igual o Coquinha disse, hoje a gente tem muitos fatores que não tinham antes. Mas não é todo É, ciclo assim? porque, assim, dessa vez já foi diferente, né? Tipo, out-season já foi diferente, né? Dessa vez foi diferente. Quem esperou out-season não vê o out-season e não tem como falar. Foi diferente, né? Por exemplo, teve coisas, tá, que aconteceram antes da hora já. A formação o rompimento do topo histórico, ele foi antes do halving. E isso também é fora do calendário, né? Se você fosse seguir à risca, né, as datas de calendário, o primeiro rompimento de topo que a gente teve pós o último bear market, ele seria depois do halving, não antes. Ele foi antes do halving, né? Muito impulsionado pela febre dos ETFs e outras coisas. Então, não dá para dizer, né? Assim, pode ter uma formação de fundo em outubro? Pode, mas assim, o mercado vai estar competindo com uma retomada otimista e a profecia autorrealizada, né? O nosso mercado ele é muito voltado a humores e profecias autorrealizadas. Se todo mundo acha que vai cair, todo mundo se comporta como se fosse cair e aí cai, né? Tipo, se eu acho que vai cair e vendo antes, e você acha que vai cair e você vende antes, e qualquer acha que vai cair e vende antes, a gente está antecipadamente fazendo o quê? Pressão vendedora e levando o preço a cair. Aí o preço cai, né? Então, não seria inviável, né, imaginar mais uma temporada de queda ainda esse ano. Né? A questão não é se o Bitcoin só vai subir daqui até o final do ano ou se ele vai ter mais uma queda. A questão é, se a gente tiver mais uma queda em outubro, essa queda vai encontrar um fundo menor do que o fundo que ele já formou ou vai ser na mesma? Né? Eu tendo a esperar um Bitcoin que testa o seu fundo entre 50 a 60 mil. E eu falei isso com Bitcoin acima de 100, né? Tá até gravado num episódio meu, no PrimoCast, junto com, acho que foi com o Perini, né? Ele me perguntando sobre o fundo, Bitcoin acima de 100 mil. Eu falei, cara, eu acho que um fundo do Bitcoin ele fica na faixa de 50 a 60, né? Que para mim seria uma retração de 50% em cima do último topo, de acordo com a teoria de eficiência de mercado. Até agora, essa ideia ela se preservou. Só que se outubro for o mês que a gente vai testar um novo fundo, aí a gente vai ter que ver se essa minha teoria, se ela realmente se sustenta. Mas eu tendo eu estranharia muito, tá? Ver um Bitcoin abaixo de 50 mil. Eu acho que ser legal seria a gente deixar o fundo para trás, né? Antecipar a formação de fundo, como a gente antecipou antes do halving, a quebra do topo histórico, e simplesmente começar a desenhar o próximo ciclo. Porque a questão aqui não foi o calendário do halving que despertou o Bitcoin, foi a notícia da recompra dos títulos de dívida, que foi uma notícia que veio de fora. Então, se o Bitcoin ele é cada vez mais atrelado aos acontecimentos externos, o calendário ele dá um tom, só que o gatilho não é o calendário. O gatilho são fatores externos que vêm no momento certo do calendário. Então, se o final do ano de 26 é a hora onde você define o fundo e abandona o fundo, se isso acontece um pouco antes ou um pouco depois, mais perto da virada, eu tenderia a acreditar que é possível ter uma formação de fundo antecipada, entendeu? E você, senhor Castaneda, você tende a sempre profetizar as coisas, né? A gente até brinca internamente aqui que a gente precisa, pô, sempre deixar gravado tudo o que ele profetiza para depois, quando acontecer, ele sempre está, não sempre, né? Não vou chilar nada, mas Sempre é tende demais, né? sempre, sempre é Mas eu demais, tenho uma né? boa taxa de acerto, né? Uma bela taxa de Taxa de acerto. E acerto. você, Coquinha, o que que você acha? Cara, eu acho que é mais ou menos isso que o Casta falou, e se a gente for pensar em questão de fatores externos, né, o Bitcoin ele tem se mostrado extremamente sensível a fatores externos. A gente viu essa alta
por conta da recompra dos títulos, e hoje saiu dado do PCE americano, né, que ficou no anual em 3,7%, e depois da divulgação, a probabilidade precificada pelo mercado de uma alta de juros em setembro passou de aproximadamente 36% para 44%. Então, se a gente pensar aí do lado bullish da galera, o ETF vai continuar comprando, o dólar vai continuar pressionado, a preocupação fiscal, junto com a preocupação fiscal americana, narrativa do debasement, aumento da adoção institucional, regulação americana avançando, e a gente continua nesse momento bom que a gente está. Mas, se a gente for pensar com os dados que saíram hoje, a gente ainda está com a inflação elevada, pode ter uma possibilidade aí de juros maiores, o dólar pode reagir, os Treasury yields podem voltar a subir, a gente está com uma liquidez global menor e isso gera uma ótima provocação. Será que o Bitcoin vai conseguir entrar aí num novo bull market mesmo com o Federal Reserve voltando a falar em subir juros? Então a gente tem que ver qual vai ser os próximos passos também, né? Que eu acho que é isso que mudou muito dos ciclos anteriores para esse. O Bitcoin está muito mais sensível aos fatores macroeconômicos do que era antes. Antes era só degeneração, vambora! E agora, com a quantidade de dinheiro institucional que tem, a gente tem que estar sempre olhando aí para o mercado americano e para o mercado global para tentar ver para onde é que esse preço vai. Então, senhores, eu tenho mais uma pergunta. E para os dois e para a galera aqui do chat também, quero que vocês respondam essa. E ó, tô gostando de ver a interação aqui, daqui a pouco vamos ler umas perguntas, então vão mandando aí. Mas para vocês, qual é o preço que o Bitcoin precisa bater para vocês falarem, pô, não, acabou, aquilo lá era o fundo mesmo, 54, 56 ali era o fundo mesmo? Cara, teria que ver ele acima de 100k para ficar convencido que virou de vez o mercado. Se ele Eu também furar acho, 100k, se ele furar 100k, eu falar, cara, acho que o fundo ficou para trás mesmo, velho. Porque, cara, se a gente for pensar, ele chegou agora a passar de 81 mil e atingiu o maior preço em mais de 3 meses, talvez. Mas a média móvel de 50 semanas estava em aproximadamente 81 mil dólares e 87. Então, se a gente pegar o histórico aí, recuperar essa média após grandes bear markets, se a gente pensar, pode ter sido um sinal relevante de mudança de tendência. E em 11 das 13 recuperações aí analisadas de ciclos BISH completos, o fundo já havia ficado para trás quando a média foi retomada. Então, por isso, talvez 80 mil a gente aí gera manchete, mas a gente tem que ver se o Bitcoin vai sustentar em 82, 83, e depois romper a região dos 86. Mas eu tô com o Castro, acho que é acima de 100. O Razin colocou 84,5. Ele já é mais otimista. Para ele já virou. Pode ser, assim, já, porra, uma boa etapa, né? Se o Bitcoin virar acima disso e segurar acima disso, né? Mas eu sou um cara assim, eu quero ver o 100. Assim, não, o 100 é um número bonito, né? 100 é um número bonito. 100 é um número bonito, velho. 100 é psicológico demais, cara. Assim. Boa. E aí com essa... que foi quando o Bitcoin virou 100k, cara, parecia final de Copa, velho. A gente acompanhando, fazendo live, né, olhando a vela lá no detalhe, cara. Pô, foi muito maneiro acompanhar ao vivo o Bitcoin virando 100k. E para quem não sabe, uma curiosidade legal, só começaram o movimento de laser eyes no Twitter como prova até o Bitcoin bater 100k. Depois, no final que bateu, ninguém tirou nem nada, mas quando começou lá atrás, não lembro exatamente qual ano foi, mas era, pô, vamos colocar os que era só Bitcoin maximalista, falava, pô, vamos botar todo mundo aqui foto com os laser eyes, e aí quando bateu 100k, até bater os 100k, e isso foi uma meta bem legal. Ó, a galera comentando aqui 100k, 90k, o Racing foi no 84,500. Olha lá, o Coca também foi no quê, ô Coquinha? 82, não foi que você falou? 82 ou 887? Tá mudo, Coquinha. 82, 83, rompeu os 86 e continuar subindo, mas vamos ver. Vamos ver. Mas aí, e vocês? Vocês mudaram alguma coisa na estratégia de vocês nessa semana? Ou continuou tudo igual? Com essa alta? Cara, mas é complicado, porque eu tenho mexido pouco na carteira, né? Eu tô trabalhando tanto que eu nem mexo mais direito na carteira, mas assim,
Minha última grande movimentação foi enquanto o Bitcoin chegava até os 120, né? O Bitcoin no ciclo passado, na última corrida de alta. De 90 a 120 eu comecei a realizar lucro da carteira. E também não estou falando pós-fato, porque tem minhas lives falando isso enquanto o Bitcoin subia. Eu sempre terça-feira falava, galera, liquidei mais 10%, mais 15% e tal. Então, quando o Bitcoin estava em 120, eu tinha feito meio a meio. 50% do lucro realizado, 50% alocado, com o Bitcoin no preço médio de 30 mil dólares. Né? E aí, quando começou a quebradeira, eu só larguei de mão. Né? Eu poderia ter feito o quê? Poderia ter já recomprado um pouco, porque eu coloquei meio a meio com Bitcoin acima de 100 mil. Como o Bitcoin caiu, minha carteira desbalanceou. Então eu tenho hoje uma proporção de caixa muito maior do que a proporção de risco e eu não fiz o rebalanceamento. Se eu tivesse mais diligente na gestão da carteira, eu teria feito esse rebalanceamento quando o Bitcoin estava em 60 e poucos mil. Mas agora virou caixa e eu tenho gasto caixa, né, cara? Como você está tocando empresa, negócio, tem que investir muito. Então a gente também investe muito aqui nos negócios da Oxus, tem que fazer um monte de coisa, tem que viajar, tem que se deslocar, né? E a empresa é nossa, então tem muita coisa que você realmente aporta no negócio. Então, em vez de eu investir em Bitcoin, boa parte desse caixa veio para investir no negócio, principalmente na fase inicial, né? Antes da gente levantar a fundraising, que era uma fase de bootstrap, que você tá tirando a empresa do zero com a tua grana, né? Você e os sócios, entendeu? Mas depois não fiz nada. Teoricamente, eu estou até agora com o lucro realizado de 100 a 120, o preço médio continua abaixo, foi abaixo do fundo, esse fundo foi 60, 50, e estou só acompanhando por enquanto. Cara, eu sou um cara extremamente recente, né? Em blockchain Web3. Eu entrei em dezembro de 2023, então meu preço médio aí das minhas compras de Bitcoin hoje é 45, 47 mil. Eu vendi muito, uma boa parte quando bateu 120, até porque eu tenho família, né? E quando eu entrei na Web3 eu estava extremamente quebrado. Mas ali em 2025, 2024 fiz muito dinheiro com airdrop e basicamente quando eu estava na região ali entre 60 e 63 eu fiz muita compra de DCA, muita mesmo. Ainda tenho bastante compras setadas abaixo de 60 em DCA e agora nessa alta eu basicamente só observei, estou observando. Boa. Eu tô na mesma também. Tô igual o Casta também, tô com um pouco. Antes, porra, eu já fui muito degen, família. Desde, porra, 2014, em 2017, era, porra, ICO, 2021, NFTs e tal. Já fui muito degen. Hoje eu sou tranquilo. Hoje eu trabalho muito e faço o meu DCA ali, semanalzinho, como sempre. E a minha estratégia, posso dizer que nunca mudou desde, sei lá, faz uns 2, 3 anos ali que não muda mesmo assim. Mas então, ó, pra falar pra galera aqui, que a galera tá bastante animada, vamos dar um toque na rapaziada aqui. O que que vocês acham? Qual é o maior erro que vocês veem as pessoas cometerem agora, né? Sabendo que o índice de medo de ganância, o Fear and Greed ali, pulou para 78, né? Foi o maior nível desde dezembro de 2024. E saímos da apatia para ganância em 7 dias. Então foi diretão. E qual é o maior erro que vocês veem as pessoas cometendo agora? E qual seria uma dica para quem está assistindo aqui a gente, para a galera do chat e tá com a mão coçando nesse momento? O que você falaria para essa galera? Cara, a primeira coisa que eu aprendi e a mais rápida é comprar no medo e vender na euforia, né? Isso foi uma das coisas que eu aprendi mais rápido, porque eu acho que um grande problema que a gente tem é o Bitcoin ele vira assunto quando ele tá em preço alto. Quando ele tá no preço baixo, ninguém fala nada, ninguém sabe de nada, a gente não vê notícia em lugar nenhum. E aí as pessoas que porventura podem ter dinheiro para investir ou pensam em investir, acabam não investindo porque não vem informação e etc. E o ser humano ele é muito visual, né? Então, cada vez que acontece em altas assim, em curto espaço de tempo, a gente vê muita notícia saindo e muita gente entrando do tipo, pô, vou comprar porque tá subindo, agora que começou a subir, vai subir infinito e eu vou ficar rico, vou ficar milionário. Então eu acho que a principal dica é essa, nunca invista na euforia, né? Eu acho que
o principal para as pessoas é uma coisa que acho que toda live que eu e o Cássio a gente participa, a gente fala: "Você vai fazer investimento, estude primeiro sobre o que você tá investindo, não vai colocar dinheiro porque alguém tá falando que vai dar bom e etc". Então eu acho que o erro principal é esse, mui e é muito por causa da forma como o ser humano é, da ganância, e também por causa de como a informação chega nas pessoas, né. Infelizmente a gente não tem muita informação e muita notícia quando o preço tá baixo ou quando o mercado tá embaixo. Eu acho que, meu irmão, a gente vai estar agora na temporada da liquidação, velho. A galera vai se alavancar errado. O que vai ter de gente sendo liquidada, velho? Porque o varejo, ele sempre alavanca na hora errada. Sempre. Você vê, a gente teve o short, o que é o short squeeze que o Coquinha falou, né? Muita gente alavancada na queda do Bitcoin, o Bitcoin subiu, todo mundo perdeu o dinheiro. Aí o cara fala, porra, mas agora que subiu, vai ter a retração. Aí o cara vai o quê? Alavanca para baixo de novo. Teve inclusive aquela carteira, que é aquelas carteiras do Trump, do insider do Trump, a carteira que não erra nunca, a carteira do sniper. Aí teve lá uma carteira sniper que, assim que o Bitcoin deu a primeira subida, essa carteira abriu um short contra o Bitcoin, alavancado para baixo, de 170 milhões de dólares, foi liquidado em 3 horas. Perdeu o dinheiro todo. Por quê? Porque o Bitcoin fez um segundo short squeeze. Então, como é que o varejo funciona? Subiu, caraca, vai cair, aí aposta para baixo. Aí toma, pau, sobe. Não, agora vai cair. Aí o cara aposta, aí toma, sobe de novo. Aí ele fala, pô, acho que vai subir. Na hora que o cara falar, acho que vai subir, e ele apostar alavancado para cima, vai cair. Então, assim, cara, vai ser assim e vai ser um show de horrores de liquidação. Né? Enquanto você vê o varejo apostando numa direção alavancada, e a maior possibilidade é que o varejo esteja apostando errado. E como você começa a ter essas sequências de squeeze, isso tem, pelo menos durante um tempo, um efeito de propagação. Né? Muito dinheiro movimenta muito rápido, a galera fica olhando aquele candle gigante, começa a fazer a aposta maior, e você começa a ter uma guerra de shorts, né? uma guerra de shorts e longs. Isso gera um pouco de volatilidade, né? Muito capital se acumula para liquidação numa ponta ou na outra, as corretoras simplesmente olham e falam onde é que está o dinheiro grátis, jogam contra os apostadores, recolhem o dinheiro deles e o jogo recomeça, seja para cima ou para baixo. Então acho que vai ter uma temporadinha aí de uns estilingues até a coisa se acalmar. E aí o legal vai ser ver em que ponto o Bitcoin se acalma. Então eu diria o seguinte, né? Não é hora de mexer com a alavancagem, a não ser que você seja um cara realmente muito ninja e mexe com opções, faz uma trava com hedge, sabe proteger o capital que você aposta. Agora, a galera que é tipo os 20x lá da corretora chinesa, assim, velho, do dia a dia, essa galera tem que tomar cuidado, porque a maior chance é que eles vão tentar alavancar para fazer dinheiro rápido, pode já estar puto porque perdeu o dinheiro da primeira alavancagem, aí aumenta a alavancagem porque quer recuperar rápido, perde mais dinheiro ainda. Então, é uma hora para mim de acalmar e tentar não apostar muito de uma vez só e segurar muito a mão na alavancagem para não ser liquidado, porque vai ter uns solavancos ainda aí no preço, tá? Para mim, Tem uma tanto para cima quanto para baixo. tem uma frase muito boa que é: "O gamble só é bom para o dono do cassino", né. Uhum, Né. uhum. Pra quem não sabe o que é gamble, eu sempre falo que a alavancagem é o tigrinho das cripto, né. Pra mim sempre foi, desde que eu entrei e estudei como é que funciona, eu falei: "Bom, achei o que que é o tigrinho aqui, como que a galera brinca de cassino dentro de cripto", e é exatamente isso. Gamble basicamente é o pegando o exemplo que o Cassa falou da carteira, ele colocou 170 milhões, o cara tomou short squeeze, foi liquidado, aí ele pega e ele dobra a aposta. Não, se subiu agora, agora vai cair, e eu vou recuperar o prejuízo que eu tive, agora eu vou meter 340, e aí perde de novo. Então gamble no final só é bom para o dono do cassino, nunca é bom para o apostador. Exato. E até pegando o gancho do que o Casta falou, se você for ver o heatmap de shorts e longs hoje, tem uma graninha muito fácil para as baleias ali longada, tá ligado? E é difícil mesmo historicamente as baleias deixar aquela grana moscando também. Então, o que eu aprendi mais nesses últimos anos ali, família, pô, primeiro a palavra dos dois ali, não faça alavancagem se você não souber o que você está fazendo para ver o que dá. Você vai acertar uma, vai acertar a segunda e depois você vai devolver, tá ligado? Não tem muito segredo.
E, e também não. Eu prefiro, né? Depois de um tempo eu aprendi isso, também não aprendi muito cedo isso, confesso, que, pô, é muito difícil e quase impossível você acertar topo ou acertar fundo, tá? Então, tipo, uma coisa que eu aprendi muito nesses anos ali foi nunca fazer um aporte único, tá ligado? E sim sempre um preço médio, né? Você viu, o Coquinha mesmo falou que entrou em final de 2023, ali, começo de 2024, já tá com, pô, o preço médio em 45, né? 40, tá quase fazendo já 2x ali no preço médio, né? Então, o próprio Casta ali falou também que vendeu ali em cento e pouco, 120, tá com preço médio bem baixo. Então, eu acho que Mas você vê, você essa tá estratégia. certo, porque Diga. eu não vendi no 120. Eu Uhum. vendi na escalada até o Sim, 120. Então, eu vendi a 90, eu vendi a 98, eu vendi a 102, eu vendi a 115. Eu acho que eu não vendi a 120, uhum. especificamente a 120, mas eu vendi no intervalo vendas médias entre 90 a 120, algumas mais perto do topo, outras menos perto do topo, mas num range que para mim era um range de, opa, tá na hora de colocar um pouquinho de lucro no bolso, entendeu? Sim, total, total. Pô, é muito difícil alguém acertar exatamente o topo ali, mas exato, tanto nas quedas para você comprar e aumentar sua exposição, quanto nas altas ali, quando você sente ali o mercado que tá esticado, igual o próprio Coca falou, quando tá todo mundo na euforia, assim, ali, para você começar a dar uma realizada, né? Eu acho que essa é, pô, a melhor estratégia aqui. É mais simples, diria, mas a mais efetiva ali que eu aprendi ao longo desses anos, saca? E, bom, declarando que a gente já tenha batido o fundo, ou pensando ali, né? O Coca ainda não estava no último ciclo, mas o Casta estava. O que você faria de diferente hoje se pudesse voltar ali naquele último fundo de bear market? Sem falar de all-in no 15K, né? Isso aí acho que todo mundo faria. Mas o que seria a mentalidade, o que mudaria naquela época, assim? Assim, teve algumas coisas que eu não. Teve erros do ciclo passado que eu não cometi nesse. Que esses eu não posso dizer que eu faria diferente porque eu já fiz, tá? Então, por exemplo, no ciclo passado, eu não vendi perto do topo. Eu segurei. Então eu fiz muito dinheiro, subiu, 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 bateu o topo, novembro de 21, eu não vendi e derreteu tudo. Então foi literalmente, eu vi assim, sei lá, 10 virou 100, aí 100 virou 10 de novo. Assim, ridículo. É como se nada tivesse acontecido. Ficou, porra, depressão máxima. Eu falei, caraca, que idiota, não vendi e tal. Você fica na ganância, fica querendo segurar. Por isso, dessa vez, entre 90 e 120, eu fui realizando lucro. Então, esse eu já fiz diferente. Agora, se eu pudesse voltar atrás na virada do último ciclo, o que que eu, com o conhecimento de hoje, levaria para o passado? Eu não teria diversificado tanto em Ethereum quanto eu diversifiquei. Porque uma leitura no ciclo passado, né, se você pega assim, começo e final de ciclo, no ciclo passado, do começo ao final, Ethereum pagou mais que Bitcoin. Valeu mais a pena entrar em Ethereum no ciclo passado e sair em Ethereum do que entrar em Bitcoin e sair em Bitcoin. E nesse ciclo, todo mundo esperava que isso fosse se repetir, que fosse natural, né? Que o Bitcoin ia se valorizar e Ethereum ia pagar um prêmio em cima do Bitcoin. Por quê? Porque tem um risco adicional. Na teoria do risco é assim: você toma risco extra para quê? Para pegar prêmio extra. Então, tudo bem. A gente não está falando de Dog to the Moon, né? Tipo, de moedas super exóticas, de NFTs de pinguim. Tô falando de Ethereum, cara. Então, assim, né, na visão de alguém que do ciclo passado veio para esse, ter um Ethereum junto com o Bitcoin na carteira era tipo no-brainer. Era tipo, o Bitcoin vai pagar 2, Ethereum vai pagar 2,3, 2,7, 2,83. Isso era tipo, ninguém. Isso era fato estabelecido. Todo mundo esperava isso. E isso não aconteceu. Ethereum pagou menos que Bitcoin se você entrou nele e segurou ele até esse ciclo. Então, se eu pudesse voltar no passado e levar meu aprendizado, eu faria, cara, meu irmão, esquece Ethereum,
né? Foca no Bitcoin e outras coisas, talvez ZEC. Pô, cara, por que em vez de diversificar, o pessoal falou ZEC aqui, pô, faria muito sentido diversificar Bitcoin com ZEC, né? Privacidade, ainda não tinha tido uma narrativa de privacidade, os governos estão ficando mais totalitários, os controles fiscais estão aumentando, a regulação avançando em cima de cripto. Porra, é claro que faria sentido você entrar com ZEC nesse ciclo e apostar em privacidade, porque a dor ia chegar no nosso colo. Não enxerguei, muita gente não enxergou. Né? Então, talvez alguns ajustes assim, tipo de o que eu faria se não fosse para colocar o Ethereum junto com o Bitcoin, né? Voltar e pensar nisso lá no começo, entendeu? Uhum, uhum. Pô, aqui ó, já em 2020 Bitcoiners não previram o Ethereum, em 2023 os Etmaxes não previram a Solana. É o que Essas nunca coisas ninguém vai prever acontecem, nada. acontece mesmo, cara. É por isso que você vê, né? Assim, o pessoal fala que o dessa vez vai ser diferente, é um mito. Mas, cara, por mais que nunca seja diferente, sempre é, porque sempre tem alguma expectativa que não se realiza, né? Sempre tem alguma rasteira que a gente leva. Se nunca fosse diferente, ninguém nunca tomaria rasteira. E o que a gente mais toma nesse mercado é rasteira. A gente acha que ele vai para um lado e ele vai para o outro, pô. Exato, 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 exato. Pô, lembro que em 2015 a galera gostava de Dash, de Litecoin, depois veio Filecoin, que eram todos, pô, eram revolucionários na época. Filecoin ia dominar o mundo. Algorand, Filecoin ia dominar, Elrond, Mina, ia Tesos, dominar o Avalanche, mundo mesmo. Phantom, Harmony One. Em 21, isso era tudo ouro. Algorand, caraca, vai destruir a Ethereum. Não, porra, Uhum. Avalanche vai matar a Ethereum. Aí as segundas camadas vão dominar o mundo. Vai, porra, o ARB e OP são tokens lixo, velho. Token de segunda camada, velho. Vale menos que o dólar do Zimbábue. O negócio é lixo, cara. Não dá, entendeu? E a gente achava que ia ser o máximo. Né? Então, um monte de coisa que a gente achava que ia acontecer, não aconteceu, cara. Exato, exato, exato. E você, ô Coquinha, o que que você, desde do final de 2023 para hoje, assim, você sente que você já mudou de estratégia, o que você faria diferente do seu começo para cá? Eu sei que é pouco tempo, mas com certeza você já aprendeu bastante coisa e já mudou algumas rotas, né? Cara, eu tive uma sorte muito grande de quando eu entrei em dezembro de 23, eu entrei muito em Solana, né? Foi a primeira rede que eu entrei por conta de facilidade e tudo mais, e a comunidade que eu entrei também para aprender trabalhava mais com Solana. E mudei depois para airdrops em janeiro, porque eu recebi um airdrop da Dimension com um mês de 2024 foi maluco, né? Com um mês de transação dentro da Solana, eu recebi 30 mil reais de airdrop da Dimension. E eu quebradaço, lascado, precisando pagar a conta. Fiquei louco, foi aí que eu resolvi começar a criar conteúdo e tudo mais. Mas eu dei muita sorte de ter recebido esse airdrop em janeiro e começar a estudar muito testnet. E ali em 2024 meio que foi o ano das testnet, né? A gente teve muita testnet saindo. Então toda essa parte de alavancagem, de DeFi, de pool de liquidez, de autocustódia, etc. Tudo isso eu aprendi mexendo em testnet. E foi uma coisa que eu aprendi, que eu resolvi começar a mexer com testnet, primeiro porque eu tenho família e tenho 2 filhos. E quando eu entrei em cripto em 2023, eu tinha 5 mil reais, era todo o dinheiro que eu tinha. Então eu não tinha dinheiro para apostar, eu não tinha dinheiro para arriscar, entendeu? Eu queria aprender sobre o que que era, estudar o mercado e ver quais possibilidades tinham dentro dele. Descobri os airdrops, né, por conta desse dinheiro que para mim 30 mil reais em janeiro de 24 foi completamente absurdo, resolveu minha vida muito. E aí, por conta disso, então, testnet, digamos assim, que foi a minha sala de aula para aprender. E isso se deveu muito também à questão familiar, de ter filho e tudo mais, não poder arriscar. Eu falei, cara, testnet é uma coisa que eu consigo aprender. Como eu queria criar conteúdo e ensinar outras pessoas, levar isso para outras pessoas, é uma área onde eu consigo ensinar as pessoas sem elas arriscarem também. E ao mesmo tempo eu ainda vou interagir com várias redes aqui que talvez me possibilite trazer ganhos para airdrop. Então eu tive essa sorte de conseguir aprender tudo isso
em testnets, podendo arriscar token falsos, token de falsetes, para quando eu comecei a realmente ganhar dinheiro de verdade, não cometer as cagadas que a grande maioria não tem oportunidade de aprender, a andar sem cair tombo, né. Então, digamos assim que eu tive essa sorte aí de pegar as testnets e meio que eu aprender a andar de bicicleta com as rodinhas já Hum. bem firmes, sem precisar aprender a andar sem rodinha e me ralar todo. Mas, se eu pudesse voltar no passado, com certeza a dica que eu teria é pro meu eu lá de 2019 ter comprado Bitcoin em vez de ter comprado e feito os investimentos que eu fiz, que depois deu muito ruim. Porra, mas foda, né? Isso que você falou é bem foda mesmo. Tipo, você aprendeu na prática com um token de mentira das testnets ali. E eu lembro que nessa febre de airdrops você tinha que, pô, realmente usar o protocolo inteiro, tudo que era de DeFi, né? E tal. Então deve ter sido uma escola Exatamente. foda ali pra você saber o que você tava fazendo, né? Cara, foi uma escola muito extremamente foda, porque que nem eu disse, eu consegui produzir todas as cagadas possíveis num ambiente de teste sem arriscar capital. E ao mesmo tempo foi o que me permitiu crescer de forma estrondorosa, muito grande como criador de conteúdo, cresci comunidade e etcétera, exatamente por conta disso. Porque eu sempre procurei fazer um conteúdo muito didático, mas ao mesmo tempo sempre me basear em testnet exatamente por conta disso e mostrar para as pessoas: "Ó, dá para te mexer com blockchain sem tu ter dinheiro, só precisa de tempo e ainda talvez tu tenha uma chance de ter algum rendimento, alguma renda extra aqui". E cara, 2024 foi maravilhoso. Eu tenho uma pasta aqui com mais de 5.000 prints de galera que fez muito dinheiro, resolveu muita coisa dentro das suas vidas só com testnet. Então, cara, eu agradeço muito ao papai do céu lá, porque eu sempre falo, eh, com certeza tem alguma influência de alguma entidade maior para eu ter entrado no mercado no momento que eu entrei, porque dificilmente, vai ser possível se replicar isso em qualquer outro momento. Lá em 2019, provavelmente, se eu tivesse entrado, provavelmente eu teria feito cagada. Ia ter comprado Bitcoin, ia ter perdido a seed freeze, ia ter botado numa carteira sei lá qual, né. Uhum. Então, isso foi doideira, que eu também dei uma sorte desgraçada em 2014, quando eu comecei, também era duro, não tinha dinheiro, e eu descobri o Bitcoin exatamente pesquisando na internet, tipo, como fazer dinheiro na internet. Que na época não tinha, né, toda, porra, essas coisas, esses trabalhos ali, essas formas de tirar dinheiro, mas eu já tinha a visão de, porra, deve dar pra farmar alguma coisa aqui. Eu, porra, tava na faculdade, estudando ADM, duro. Então fui lá pesquisar, aí eu achei a mineração, só que a mineração tava acabando de migrar, assim, acabando de ser, mudando, né, de ser computadores convencionais para as primeiras, o que seriam as ASICs, né, que na época já não era assim, mas era para computadores mais focados para isso. E eu dei a sorte, cara, que eu tinha duas opções só, porque eu não consumia conteúdo, eu só realmente procurei o que que era, como ganhar dinheiro na internet e como fazer. Aí eu vi lá os faucets, vi que a mineração não estava rolando ainda baixei o Bitcoin Core bonitinho, ainda era por lá que a gente minerava, né, e tal, mas nunca acertei nenhum bloco. E aí fui para os faucets, que lá era, pô, você faz um captcha, assiste um anúncio e farmava um pouco de Bitcoin. E eu tinha duas opções para guardar esse Bitcoin. Uma era a Chapo, que foi a que eu escolhi, que hoje virou Chapo Bank, né? Tipo, ainda bem que os caras. Mano, ainda bem que eles foram pra frente demais. E a outra era o finalzinho ali, a MT Gox. Então imagina se tudo que se eu tivesse escolhido o lugar errado ali pra guardar a parada, eu ia ter rodado bem. E depois, né, depois de 2014, eu acabei criando empresa, tal, não sei o que, acabei esquecendo em 2017, sim, quando o Bitcoin deu a disparada de $2.000 para $20.000, aí que eu lembrei, falei, pô, eu tenho essa parada, aí eu comecei a ir lá e pesquisar, mas é doideira como esses efeitos borboletas acontecem, né? Tipo assim, se você tivesse guardado no lugar errado, ou se você tivesse na hora errada, no lugar errado, porra, a história poderia ter sido completamente diferente mesmo, assim, doideira. Bom, e vocês aí, família do chat, o que que vocês já fizeram em alguns ciclos passados ou quando vocês começaram
a Eu entrar no mandei mercado pra TI. eles uma lista de projetos de 21, velho, que eram pelo menos no Brasil esses projetos bombavam, velho. Todo mundo, a galera tinha, quem tava em 21, algum desses troços o cara tinha na carteira, velho. Pelo Porra, menos uns 2 ou 3 desses. Polkadot, o quanto eu não gastei naquelas bostas de leilão que nunca Puta saiu, que, né? nossa, que horror, Polkadot. velho. Que horror, aqueles leilão furado da Polkadot, meu Deus do céu. Não, isso porque você nem pegou a narrativa top do Degenerada, que era o metaverso, né? O metaverso ali. Faltou Mana. Mana, Mana e Sandy. Mana, Sandy, é verdade, Mana e Sandy, esqueci dos dois, velho. Esqueci dos dois. Exato, Mana e essas Sandy, aí. Dogecoin, Baby Shiba, Shiba Baby, Baby Doge, Doge Baby, Dogita, Shibita, né? Tipo, era toda a família. Era o filho, era a namorada do Shiba, do Doge. É verdade, cara. Exato. Mana, Sandy, a família dos cachorritos, né? Não, e E era o uma Boink? narrativa O nada Boink, a lembra do ver. Boink? Que era na Solana, Boink. o Boink era um cachorro tomando uma paulada na cabeça O na Bonk, Solana. Bonk, 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 isso. Bonk, Bonk, Isso era lembro, pô, engraçado pra lembro. caceta também. Foram bons Bonk tempos, teve e tudo airdrop, não subia. sei o quê. Se tu pega essa carteira, tudo isso subiu em 21. Tudo, mano, muito Tudo subiu, ainda. tudo subiu. Tudo. Era bizarro mesmo. E eu vi até essa semana, semana passada, que o próprio Sandbox já tava, mano, não sei se tava encerrando operações, não sei o que tava acontecendo ali, mas tava dando merda. Eu até falei, porra, até hoje será que tinha esse negócio? Porque, porra, se for ver, a galera caiu numa narrativa de metaverso que foi bizarra, né? E tipo, pô, se fosse. Porque era saindo dos games, né? Teve toda aquela febre dos joguinhos ali, que eram os golpes, né? Nos Bomb Crypto, Secar, Cepan, Nossa, sei lá, essas CryptoCars, porra. velho, né? CryptoCars. CryptoCars. Faça 5 mil reais por mês com CryptoCars. Nossa, era Né? doideira. Pô, velho. Axie Infinity deu, porra, Axie voou nesse Infinity, ano, mano. velho. Axie Infinity. A gente tinha que fazer velho. uma live. Vamos fazer uma. Ó, fala, galera. O que você acha, galera, de uma live ou uma sequência de lives pra gente relembrar os projetos do ciclo passado? A gente pode separar, tipo, 2 ou 3 e a gente discute o projeto, explica como é que era e vê que pé que tá hoje. Não, se quiser, eu até recrio o jogo no cloud. Que Via vocês navegador aqui. pode ser tipo, só porra, pra E gente muito colocar melhor como é ainda. que era. vale a pena Vai ver de recriar novo muito o melhor. cripto. Isso aí. Caraca, tinha aquele, meu irmão, Star Atlas, velho. Star Atlas era a maior promessa da nossa, história. Era tipo, caraca. mano, o principal da Solana, o jogo mais foda que ia ter. Nossa, Quer era ter, doideira, tipo, mano. 3D espacial. Vamos fazer uma parada dessa, cara. A gente relembrar projetos do passado. E a gente E explicar a gente pra vai ter galera que se desse ciclo explicar. saber como é que era, né, os projetos do ciclo passado. Eu acho que pode ser legal, viu? Meu, muito foda. E a gente Foda também demais. tem que justificar o porquê que a gente botava fé nesses ciclos. Porque hoje a gente falando parece ridículo mesmo. A gente, porra, botava fé num joguinho com uns passarinhos ridículos que a galera gastava ali, mano, $5.000, $6.000 pra montar um time de 3 passarinhos. Que time, Tá os ligado? caras tinham Tinha escola, velho. Os caras tinham escola. literalmente escola. Tipo, tinha Não, 15 uns 15 vietnamitas com um vietnamita-chefe, com uma máfia de dinheiro pra colocar os caras pra jogar como se fosse trabalho. A economia do Vietnã sofreu um baque, porque os jovens pararam de trabalhar pra mesmo. jogar Axie Infinity. Foi mesmo, E foi isso mesmo. afetou o PIB do Vietnã. Foi Isso aí, mesmo, cara. foi mesmo. Foi muito louco, velho. A gente tinha de Foi muito relembrar louco. esses momentos, cara. Foi, mano, um surto Ó, turma, coletivo eu pesado. tenho que liberar a sala do escritório às 20. Vamos, já estamos finalizando aqui também, né, família? Ó, muito obrigado a você que ficou até agora com a gente na live. Semana que vem, quinta-feira que vem, às 8h30, teremos recap com o nosso querido Victor Alfa, aqui, Eva Recap, né? Então não percam, se inscrevam aqui no canal e até semana que vem, 8h30 da noite, aqui no canal da WeSearch. Valeu, família, muito obrigado a presença de todos. O Search não, Embaixadores. Evervelho, Foi mal, foi mal, foi mal. o cara já nem sabe mais onde é que ele tá, velho. Além de ser muito projeto, eles são a mesma cabeça em mais de um projeto, né? O cara fica desbaratinado, coitado. Mas a WeSearch Entra também é aqui. parceira da Evervelho, então... Então, E as cores casa, são tá tudo em parecidas casa. também, então... Tá tudo em casa. Tudo em Tá casa. tudo em Eu casa, só então, quero ó, aproveitar semana que... pra finalizar. Diga. 21 de agosto, Eva bateu o novo all-time high, tá? O Bitcoin não subiu sozinho nessa semana.
Só pra avisar. Ó, Que vamos, isso. vamos. Profetizou, hein? Pessoal, só Bora, avisando, família. o pessoal que está com dúvidas sobre o protocolo da EVA, traz para a live de recap, tá? Isso. Porque a gente está abrindo essa sessão de lives aqui, que é mais para a gente discutir o mercado. Uma maneira da EVA fomentar conhecimento do mercado, mas para falar de mercado e não para ficar só a EVA falando de EVA. Então, eu vi que o pessoal colocou perguntinhas de EVA, traz essas perguntas, pessoal, na live de recap com o Vitão, que a gente vai estar lá, que a gente endereça elas lá e deixa esse quadro mais como uma maneira da EVA fomentar uma discussão de outros assuntos e a gente ter mais ponto de contato com a comunidade, sem também ser aquela coisa tipo de todo o canal só serve para promover o próprio projeto. É uma maneira de oxigenar o canal e oxigenar a comunicação do projeto com vocês, trazendo outros assuntos e colocando os influências de peso e analistas aqui para poder trazer também outros conhecimentos para vocês, tá? Até É porque isso mesmo. principalmente esse assunto que a gente falou hoje, preço do Bitcoin, macroeconomia, etc., são todos assuntos que são interessantes para todo mundo que mexe com EVA ou não é investidor da EVA, mas que está dentro da blockchain. Então, a gente pensou nesse quadro exatamente para isso, para a gente bater esse papo aí diferente e aproximar vocês também, trazer informações que não sejam só realmente sobre o projeto. Tamo junto, demais. É isso, tamo junto. Valeu, família. Até semana que vem, então, com EVA Recap com Victor Alpha. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!